Que honra poder mais uma vez, com muito temor e tremor, compartilhar com você a verdade do Evangelho. Quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo Ídio José do Carmo. Estou comentando com ele aqui que eu estava com saudade dele, que quando eu venho ele não vem, quando eu venho ele não está aqui pregando em algum lugar, sempre trabalhando no reino. E na pessoa da bispa Neuza, eu a vi passando por ali, mas não estou vendo mais. Mas quero cumprimentar todas as mães, dizer que você é bendita. Como Maria, quando soube que geraria um filho, e ela se reconheceu bendita e privilegiada. Nós que temos o privilégio de um dia ter gerado filhos, somos privilegiados porque alcançamos o favor de Deus e podemos então conduzi-los no caminho do Senhor. Deus te abençoe, mãe, avó, tia, irmã, cuidadora, no ofício que você ocupa, em especial minha mãezinha que está ali. Eu falo que ela é minha rainha, minha mãe é meu tudo. Alguns anos atrás, eu fiz uma canção falando de mãe, e eu era bem nova e falei algumas coisas, mas ontem eu estava lembrando o coro, e eu vou cantar. Eu não sou cantora não, mas o coro dizia assim, ó: eu louvo ao Senhor, porque através de ti, mãe, Ele me demonstrou muito amor. E o que você e o papai me ensinaram, não esconderei. Aos meus filhos falarei do Senhor e do seu poder. Esse é e tem sido o meu objetivo como mãe. Conseguir evangelizar os meus filhos, como eu fui evangelizada primeiro em casa pela minha mãe e pelo meu pai. Te amo, mãe. Você é uma bênção na minha vida. Quero louvar a Deus pela vida do nosso superintendente, pastor Itamar. O senhor é uma bênção. Sua vida exala Deus e espalha Deus. Eu amo a sua casa, eu amo o seu ministério, eu amo a sua bondade e tudo aquilo que vem do Senhor. Enfim, sem mais delongas, nós temos na nossa mão uma lição muito importante. É certo que toda essa revista que fala do aperfeiçoamento cristão nos leva a um condicionamento prático do que é viver a vida cristã. E nessa lição em especial, que traz esse texto de Hebreus como um texto áureo da lição, como um texto norteador, à luz disso, eu quero, a título de introdução, te contar uma história que talvez você saiba, mas não se lembre. Um homem chamado Nobel foi um dos homens do mundo que teve o privilégio de ler em vida o seu obituário. Vou te contar o que aconteceu. O irmão de Nobel morreu, mas o jornalista da cidade confundiu que no lugar do irmão de Nobel, o próprio Nobel tinha morrido. Então ele solta uma nota no principal jornal da cidade, fazendo o obituário de Nobel, quem era ele, quais eram as características dele. E Nobel então, ao despertar pela manhã, dá de cara com o seu obituário, aquilo que descrevia todo o seu projeto de existência. E aí ele se deparou com um texto que dizia mais ou menos assim: morreu hoje um dos homens mais truculentos que a história já conheceu. Nobel foi o responsável por matar milhões de pessoas direta ou indiretamente, porque ele era fabricante de dinamite. Ele dedicou a sua vida por investir em fábricas de armamentos e munições, e através dele muitos milhares de pessoas foram mortos. E Nobel, ao se deparar com aquele obituário, ficou chocado. E ele tomou uma decisão. Ele falou: não quero ser lembrado assim. Não posso ser lembrado assim. Eu não quero ser conhecido como alguém que ficou rico matando pessoas, como alguém que alcançou riquezas através do fim de pessoas. Não importa esse negócio de dinamite, armas, munições, eu quero mudar a minha história. E Nobel então começou a investir em pesquisas nas áreas de atuação como literatura, biologia, física e matemática, em primeiro lugar. E ele começou a fazer pesquisas que valorizassem a humanidade e promovessem a paz. Enfim, muitos anos depois, ainda hoje, todos os anos, existe o Prêmio Nobel da Paz. Nobel morreu, mas em vida ele conseguiu mudar o legado que era dele esperado.
Provavelmente você e eu não vamos ter esse privilégio de ler o nosso obituário em vida. Mas a verdade é que nós estamos vivos hoje. E o fato de estarmos vivos, podemos organizar as nossas respostas segundo aquelas que o Senhor quer que tenhamos. A revista e a lição nos traz a base, o norte, para que a gente entenda que Deus, o Deus Criador, o Deus que tudo cria, o Deus que deseja se revelar à raça humana, o Deus que faz isso por graça, é o Deus que espera de nós respostas adequadas. Na psicologia, a gente fala de um comportamento adequado dependendo para cada situação. E se o indivíduo traz as respostas esperadas ou adequadas, ele é tido como um indivíduo saudável. A lição de hoje nos leva a entender que o fato de nós pertencermos ao reino, o fato de Deus ter mudado a nossa condição, de antes mortos em delitos e pecados, mas agora vivos para Ele por causa dEle, antes pertencentes ao reino das trevas, mas agora transportados para o reino do Filho do amor dEle, existem algumas respostas adequadas que você e eu precisamos aprender a dar na trajetória da nossa vida cristã. E o lindo de tudo isso, foi por isso que eu iniciei com essa história de Nobel, é porque talvez no final da lição você perceba que algumas das suas respostas não estejam assim como o Senhor gostaria que estivessem. Mas o fato de nós estarmos aqui hoje, vivos, nesse domingo pela manhã, nos possibilita mudar aquilo que nós não gostamos. O obituário de Nobel, quando ele realmente faleceu, não teve nada a ver com aquele de 20 anos atrás, por ocasião da morte do seu irmão. Ainda hoje, Nobel é conhecido, como eu disse a você, o Prêmio Nobel da Paz, porque aquilo que ele fez nos últimos 20 anos foi a resposta que tudo aquilo que ele gostaria de deletar, recebeu de forma positiva. O texto nos fala, e a lição nos traz, 2 grupos que recebem o Evangelho. Um o recebe de forma boa, de forma adequada. E em todo momento, a lição traça uma espécie de diapasão modelador. Quem entende de instrumento musical sabe que o diapasão é um equipamento, se é que eu posso dizer assim, mas ele é capaz de afinar instrumentos musicais e ele coloca todas as notas dentro de uma mesma harmonia musical. É isso que o texto está dizendo que é esperado de quem um dia conheceu a Jesus, independente da sua raça, da sua classe social ou da sua crença. Todos nós que um dia conhecemos a Cristo, passamos por esse diapasão modelador, ou seja, começamos a ser adequados à estatura do varão perfeito, ou seja, eu me pareço mais com Jesus hoje do que eu me pareci ontem. Amanhã eu me pareço mais com Cristo do que eu me pareço hoje. E assim até que Ele venha, porque esse diapasão me modela, Ele me adequa, Ele me ampara. E a palavra aqui é um direcionador que fala como se a luz de Deus que brilha através de mim e de você é um outeiro. Sabe aquela luz colocada em lugares muito altos, que é impossível perdê-la de vista? É isso que a lição traz para mim e para você como padrão. Quando eu olho para essa luz do Evangelho, para essa luz que vem do Senhor, eu não a consigo perder de vista. E sempre o objetivo é a prática da vida cristã. Aquilo que eu faço quando ninguém me vê fazendo. Aquilo que o meu caráter revela, mesmo que eu esteja sozinho. Aquilo que eu sou, porta fora. Uma das igrejas que eu ministrei há pouco tempo, tinha uma frase tão bacana escrita na porta. Quando a gente pregava, estava escrito na saída. E estava escrito assim: não se esqueça, ao sair daqui, você estará pisando em terras missionárias. E eu pensei que é exatamente isso, porque a minha casa é terra missionária, a minha família é terra missionária, o meu ambiente de trabalho é uma terra missionária, o meu grupo de amigos é uma terra missionária, os grupos e as conversas de WhatsApp são uma terra missionária. E quando eu sou missionário, ou seja, quem leva uma verdade, eu preciso estar cheio dela. E é por isso que a lição fala que esse diapasão nos nivela a entender que Deus espera algo, porque Ele enfatiza uma sintonia que deve haver entre a vida humana e a revelação divina. A ideia do autor e da Bíblia é que é impossível ter sido transportado do império das trevas, ou seja, ter entendido, compreendido, sido absorvido e atraído por essa revelação divina, e isso não fazer diferença na minha vida humana, no meu dia a dia,
naquilo que eu sou, nos ambientes que eu frequento, naquilo que eu sou nos meus papéis e naquilo que eu compreendo como forma de existência. Querido, isso é tão sério que a Bíblia nos leva a entender que até aquelas pessoas para as quais o Evangelho não foi apresentado são consideradas indesculpáveis. O índio que está lá no meio da mata, o esquimó que nunca ouviu falar de Jesus, porque a Bíblia diz que os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento declara a obra das mãos dele, ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que mesmo que ninguém venha me apresentar o plano da salvação, pelo simples fato de eu olhar para a criação, para a natureza, para os animais, para o corpo humano, para o céu que está acima, para o firmamento que está abaixo, há uma compreensão de um homem médio normal, de que ninguém poderia ter criado aquilo que os meus olhos veem, ou seja, há um Deus soberano. E aí eu compreendo que deve haver alguém soberano e criador por trás disso tudo, porque uma desordem nunca vai gerar uma ordem. Aqueles que acreditam no Big Bang, em teorias de explosões, eles estão acreditando que uma desordem, ou seja, tudo explodiu e se adequou de forma tão perfeita. Mas a Bíblia nos revela que até as pessoas que não conhecem a Deus, que nunca foram apresentadas ao plano da salvação, ao contemplar o outro, a natureza, o corpo, o céu, a água, eles contemplam o Criador do universo. O texto traz, a lição traz ainda um segundo grupo que recebeu a semente do Evangelho. Esse segundo grupo recebeu o Evangelho, são indesculpáveis também porque ouviram, receberam, mas deturparam a verdade de Deus em mentira. Eu quero te encorajar a ler na sua casa depois Romanos capítulo 1. Todas as vezes que eu leio o capítulo 1 de Romanos, a sensação que eu tenho é exatamente que Deus está olhando para cá, 2018, e escrevendo aquilo. Paulo leva o povo de Roma a compreender que quem recebe a verdade do Evangelho e a deturpa, Deus elimina essa pessoa, porque, querido, a pior coisa que poderia Deus fazer a mim e a você era nos deixar viver do jeito que a gente gostaria de viver. E no capítulo 1 de Romanos, Paulo fala exatamente isso. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões, ou seja, eles conheceram o Evangelho, eles tiveram acesso à verdade de Deus, eles tiveram a revelação de quem era Deus, mas mesmo assim, cometeram torpeza. Começaram a fazer coisas que incidiam contra a santidade daquele que tudo criou. Então a lição traz dois tipos de grupo. Um que recebe e absorve, e outro que recebe e bagunça e transforma a verdade de Deus em mentira. E é tão interessante quando a gente olha para o texto de Romanos capítulo 1, a gente entende que o pecado que era julgado como prazer virou o próprio castigo deles. É isso que Paulo fala aos romanos. Vocês quiseram fazer torpeza, deitando homem com homem, mulher com mulher, fazendo toda sorte de bagunça. Por causa disso, Deus os entregou suas paixões. Ou seja, aquilo que antes você acreditou que seria o seu prazer, no fundo se tornou sua pior colheita, o seu próprio castigo. Então, dois tipos de grupos recebem o Evangelho. Aqueles que recebem de forma adequada, que entendem e compreendem Deus, ou pelo plano da salvação, ou porque têm acesso. Você já deve ter ouvido falar de gente que se converte lendo a Bíblia sozinho. Ah, não, me converti lendo sozinho. Ah, eu me converti um dia dirigindo, ouvi uma canção. Existem tantas formas de Deus atrair aqueles que são dele. E então a revista separa esse grupo que detém a palavra, que absorve e que passa a dar respostas adequadas quando é confrontado com esse amor de Deus. E esse grupo que recebe, entende, mas deturpa. Não quer caminhar, tem as suas próprias verdades, são seus próprios pastores e bagunçam tudo isso. Então eu quero te convidar a entender comigo aí, pode olhar para a sua revista, 3 respostas que um homem médio cristão, quando eu falo de um homem médio cristão, eu estou falando de todos nós que um dia ouvimos, ouvindo, entendemos, entendendo, cremos, e assim a gente vai vivendo de acordo com as nossas possibilidades e compreensão a verdade do Evangelho. Por que eu falo de acordo com as minhas possibilidades e compreensão? Porque o Espírito Santo trabalha em cada um de nós de forma individualizada. Ele respeita o seu tempo. Você pode dizer amém? Tem uma história que diz que um homem chegou num rapaz e falou assim: moço, quantas horas caminhando eu vou demorar para chegar na próxima cidade? O moço ficou olhando para ele.
Ele falou, você não está entendendo? Eu quero saber quanto tempo eu vou demorar para chegar à próxima cidade. Eu estou quanto tempo dela? Tá, 15 quilômetros. Então, quanto tempo eu vou demorar para chegar lá andando? O moço continuou calado. Ele falou, poxa, você não pode me contar quanto tempo eu vou demorar para chegar àquela cidade andando? O moço continuou calado. Então, o homem já bravo começou a caminhar. E depois que ele caminhou uns 30 metros, o rapaz gritou, 2h30. E aí ele falou, por que você demorou tanto a me dizer? Por que não me disse isso antes? E o jovem sábio disse, porque eu precisava ver como eram os seus passos. Cada um demora um tempo, cada um chega de um jeito, cada um tem uma forma. Não tem como, não é todo mundo que calça 37. E é por isso que eu digo que o homem médio cristão, ou seja, aquele que ouviu, ouvindo, entendeu, entendendo, começa a praticar porque creu, começa a viver conforme o convencimento do Espírito, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, as respostas adequadas de Deus, para Deus, que são esperadas de alguém que compreendeu o Evangelho. Outra coisa que é percebida no texto e que eu quero enfatizar aqui, é que o autor o tempo todo, ele tem a intenção de mapear o terreno que você e eu estamos lendo. Meu irmão, é lindo saber que a nossa EBD é a melhor do Brasil, amém? E é mesmo. E o que mais vai mostrar que nós somos assim, é quando nós, de fato, entendermos aquilo que nós estamos estudando. Se você lê a lição antes de vir para cá, se você ao adquirir sua revista, no meio da semana, se prepara para isso. Quando você chega aqui, o alimento que você recebe, ele é muito mais sólido. Porque, meu irmão, o culto, por melhor que ele seja, ele é a sobremesa. O café, o arroz com feijão é na sua casa. Ninguém vive de sobremesa. Nós precisamos ser alimentados todos os dias. Então, quando eu olho para essa lição, eu entendo que o autor, ele vem fazendo uma viagem tão linda, desde Gênesis, no capítulo 3, onde ele fala quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, mas viveram o pecado porque agiram de forma escapista. E no plano original de Deus, o homem que era feito à imagem e semelhança de Deus, ele não foi feito para andar encurvado, mas erguido. Só que com a queda, com o pecado, com o DNA do pecado já correndo na veia deles, dá-se a ideia de erro. Tem gente que fala, nossa, coitado, Deus foi pego de surpresa. Olha lá, nossa, Adão e Eva caíram. Querido, nosso Deus não é feito de surpresas. Amém? Eu estava dizendo para o Delino ali, enquanto eu passava, que todas as vezes que eu escuto as letras que o Senhor dá a Ele, eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado na nossa nação, aqui no nosso campo de Campinas, profetas que verdadeiramente usam os seus talentos e dons para reproduzir as verdades imutáveis do Evangelho. Querido, cuidado com canções que trazem uma teologia herética e triunfalista. Aquelas que falam que você só vai caminhar em vitória, vai dar tudo certo, vai dar tudo... Quando eu entendo a vida de Deus, eu entendo que Deus é soberano e o pecado não pega Deus de surpresa como nada pega. E aí eu posso contemplar a segurança de dizer, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, é Deus, se fechar, continua sendo Deus, se vem a doença, Ele é Deus, se eu for curado, Ele é Deus. Ou seja, Deus não nos deve explicações, porque Ele a tudo criou. E eu preciso viver nessa compreensão, porque é ela que me deixa seguro. Eu estou nos braços daquele que fez todas as coisas, que não é pego de surpresa, que não é assolado pela crise, que não é surpreendido pela confusão política, que não fica sem dormir por causa da crise econômica. Não! O pecado de Adão e Eva, em hipótese nenhuma, pegou Deus de surpresa. Agora, Adão e Eva acharam que estava pegando Deus de surpresa, tanto que eles se esconderam no jardim. Mas Deus usa de uma tardia misericórdia. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo eles sabendo do pecado, do escapismo do esconderijo, o Senhor usa de misericórdia e não dá o que eles mereciam naquela ocasião, que era a morte. Deus reorganiza as ordens. A partir de agora vai ser assim: Adão, para comer você vai trabalhar. Mulher, sobre dores você vai dar à luz a filhos. E Deus então reorganiza a história a partir do pecado. Deus não tira Adão e Eva do paraíso sem um justo julgamento. Ele olha, pondera, e ele pergunta: Adão, onde estás? Querido, essa não era uma pergunta geográfica. Deus sabia onde eles estavam.
Deus queria saber aonde a alma deles estava. O que eles tinham feito. Por que eles tinham feito? Porque existia uma resposta esperada de quem tinha sido criado, colocado no jardim, dado nome aos animais, deitado no sono profundo, tirado uma costela dele, criado a mulher. Deus esperava deles um tipo de comportamento. O que não aconteceu. E aí Deus chega e fala: onde estás? É óbvio que Deus sabia onde eles estavam. É por isso que a pergunta não tem uma conotação geográfica. Ela tem uma conotação de alma. Aonde está o espírito de vocês? Aonde está a alma que caiu? Aonde está o medo que está latendo aí dentro de vocês? De forma muito alta. Quando eu fazia um MBA, há muitos anos atrás, eu fiz um MBA na FGV, em gestão de pessoas, e eu me lembro que eu estudei um conceito que se chamava PMQ. Essa sigla tratava de um programa de qualidade total, que em outras palavras trazia um conceito de certo, fazer certo da primeira vez. A ideia é que se eu faço bem feito, eu não vou ter que refazer. Muitas vezes é o que a gente tenta ensinar para as crianças, né? Na história dos 3 porquinhos, a mãe chama os 3 e fala: olha, quem faz certo, não precisa ficar repetindo. Então, dedique e faça o seu melhor. Aí o porquinho mais novo vai lá, quer brincar, quer fazer a casinha de palha. Porque ele queria brincar correndo. Aí vem o do meio, um pouquinho mais esforçado, mas fez a casinha lá, que eu nem me lembro de que era. E aí, mas também não foi muito forte. E aí veio o terceiro e construiu uma casa de tijolos, investiu mais tempo, ficou lá. Os outros irmãos chegavam e falavam: larga de ser bobo, vamos brincar, vamos vir brincar. Você está aí há quanto tempo construindo essa casa? E aí veio o lobo e chegou primeiro na casa mais fraca. A casa caiu com o primeiro sopro, que era de palha. Foi a segunda, que era de madeira, lembrei. O lobo soprou, puf, caiu rápido. E o terceiro, que tinha investido tempo, que tinha feito certo da primeira vez, os 2 outros irmãos correram para dentro da casa de tijolos e cimentos. O lobo soprou, soprou, soprou e a casa não caiu. Esse é um conceito da gestão de pessoas, fazer certo pela primeira vez. O que tem isso a ver, Sara? Quando eu trago isso por esse conceito, eu quero falar de novo que é um erro pensar coisa do tipo: sabe esses ditados? Deus escreve certo por linhas tortas. Deus tarda, mas Deus não falha. Meu irmão, é um erro pensar sobre isso. Isso é um pensamento mundano, completamente locado num lugar onde Deus não está. Deus não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve sempre certo em qualquer linha. Deus não tarda, mas não falha. Deus nunca tarda, o tempo dele é preciso, o tempo dele é adequado, o tempo dele é perfeito. Ele não erra. E aí, quando eu entendo essa ideia de fazer certo pela primeira vez, eu compreendo que Deus não escreve errado, Deus não farda, porque Ele sempre faz certo da primeira vez. Foi assim quando Ele fez você, foi assim quando Ele te planejou, foi assim quando Ele te deu suas vocações, foi assim quando Ele planejou a sua família, foi assim quando Ele te deu um talento. Ele faz certo da primeira vez. Existe um outro jargão, muito trabalhado nos estudos de empreendedorismo. Os empreendedores aqui sabem muito melhor disso do que eu, mas que fala que o verdadeiro empreendedor é aquele que salta do avião e entre o percurso que tem entre a saída do avião e a chegada no solo, essa pessoa constrói um paraquedas. No primeiro momento, essa frase soa como um gancho motivacional, ou seja, essa pessoa é muito capaz, ela consegue se virar em qualquer circunstância, um grande empreendedor faz isso, ele sempre tem estratégias e ele vai abrir um paraquedas durante essa queda. Porém, quando eu trago para a verdade das Escrituras, eu entendo que Deus nunca usa desse tipo de conceito. Para Ele, nada disso serve. Meu irmão, entenda algo. Deus criou o homem e também criou o avião. Ele criou o solo e Ele também criou o paraquedas. E a gente também não pode esquecer que Ele criou o vento, o ar e todas as condições climáticas. Ou seja, nada mesmo pode interferir no plano soberano de Deus. Por mais que o empreendedorismo creia que mente brilhante é quem cria coisas para resolver problemas, o nosso Deus, muito antes do problema existir, já criou todas as coisas. Ele tem todas as respostas. E toda a introdução do texto é para resgatar no meu e no seu coração quem é esse Deus, quão poderoso Ele é, o quão lindo é poder pertencer a Ele, o quão resgatador e o quão privilegiados são aqueles a quem Ele chama pelo nome, o quão eu devo, então, reorganizar a minha vida para trazer as respostas adequadas. Eu quero citar
o que a lição cita, para a gente entrar aqui nos 3 tópicos, e isso é rápido. A lição ainda nos lembra aquilo que aconteceu lá em Gênesis 3:9, que é essa pergunta retórica de Yahvé, que eu já falei para você. Pergunta retórica é quando quem pergunta já sabe a resposta, que é exatamente essa que Deus fez para Adão e Eva. Onde estás? Deus queria sondar a alma de Adão e Eva, porque ele já sabia onde eles estavam, ele já sabia que eles tinham pecado, e a situação não estava pegando ele de surpresa. A lição ainda nos lembra de Isaías 5:1, que fala do proprietário de uma vinha, que mesmo no meio de uma desordem aparente, existe um soberano que está no controle de todas as coisas, e a gente percebe que depois tudo que parecia desorganizado começa a se organizar. O texto ainda nos lembra da soberania de Deus em Isaías 5, quando nós encontramos uma enumeração de verbos. Se você analisar o texto, você vai perceber que o texto fala que Deus cercou, Deus limpou e Deus plantou, ou seja, há uma atitude ascendente com o objetivo de mostrar uma sequência de atitudes. Sabe igual o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. É uma sequência de atitudes. Primeiro eu começo a andar com alguém assim, depois eu paro com alguém assim e por fim eu me assento nessa roda. Aqui é a mesma ideia, existe uma sequência de atitudes. Cercou, limpou e plantou. Ele edifica uma torre para falar da sua presença, como Deus é soberano. Ele constrói um lagar. O que o texto nos dá a entender é que mesmo que o homem continue cuidando da obra, quem dá condições para ele cuidar é o próprio Deus. É por isso que quando eu entendo quem Deus é e quem eu sou, não cabe orgulho na minha vida, porque eu entendo que eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu entendo, por mais que eu me ache bonzinho, eloquente, o que eu não quero para mim, não faço para os outros, não quero nada de ninguém, sou uma boa pessoa. Já viu gente falar assim? Não, eu sou do bem. Querido, nada que possamos fazer, nada. É por isso que é graça. A graça parte do princípio que não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E também não há nada que eu faça que vai fazer com que Ele me ame menos. Não é mérito, é graça. Não é merecimento, é graça. E quando eu entendo isso, eu consigo compreender que quanto mais alto Deus me leva, menor eu devo me sentir, em todas as áreas. Quanto mais alto Deus te leva na sua profissão, mais servo você é. Quanto mais alto Deus te leva na sua vida financeira, mais servo você é. Quanto mais alto Deus te coloca no ministério, mais humilde nós devemos ser. Porque entendemos que tudo vem dEle, por meio dEle e por causa dEle, e sem Ele nada. É por isso que Isaías fala, é Ele quem cerca, quem limpa, quem edifica. Mas mesmo com tanto cuidado de Deus, como o bispo leu aqui o texto, o resultado foram uvas bravas e não uvas perfeitas. A ideia do texto é exatamente essa. Deus fez tudo, deu condições para tudo ser certo, mas a ação humana fez com que a resposta não fosse adequada. Enfim, a história aí na sua revista é muito rica. O desenvolver do texto e as referências bíblicas são muito ricas. E nós não temos tempo para falar de tudo isso. É por isso que eu quero te encorajar a fazer isso na sua casa. Sara, como é que eu sei que eu creio nesse Deus aí que é soberano? Eu entendo, mas eu pressiono Deus, Sara. Tem gente que tem uma fé tão robusta, né, que pressiona Deus. Deus, eu não aceito. Deus, eu rejeito. Deus, eu mando, eu determino. Eu penso que Deus lá de cima deve olhar e falar, oh, coitado, né? Por acaso pode o barro falar para o oleiro o que ele deve fazer? Mas tem gente que acredita nisso. Querido, ninguém determina nada para Deus. Ninguém põe Deus na parede, ninguém pressiona Deus. Ninguém dá ordens para Deus. Na verdade, nós podemos orar assim quando nós falamos para Satanás. A Bíblia diz que em meu nome expulsarão demônios. No nome de Jesus eu posso falar, Satanás, em nome de Jesus eu determino, sai. Isso nós podemos fazer. Satanás, no nome de Jesus, eu quero dizer que eu não aceito. Para o Satanás nós podemos dar ordem no nome de Jesus, mas para Deus, meu irmão, ninguém dá ordem para Deus, ninguém manda nele. Não tem como a criatura mandar no Criador.
Não tem como o vaso falar, oleiro, muda aí que eu não estou gostando dessa pegada, não tem jeito. E é isso que o texto está nos lembrando aqui. Para saber se eu tenho essa fé ou não, primeiro eu tenho que entender o que a Bíblia disse sobre fé. O autor de Hebreus nos diz que fé é a certeza de fatos que se esperam, convicção de fatos que não se veem. A palavra de Deus aqui trata do conceito fé usando dois substantivos, certeza e convicção. Os dois são gerados no campo abstrato, ou seja, abstrato é tudo aquilo que eu não posso tocar do futuro. Tanto a convicção quanto a certeza são de coisas que eu ainda não vi. São de coisas que ainda não aconteceram. Eu vou te explicar. Quem tem fé, trata o futuro como se fosse o presente. Você pode dizer amém? Quem tem fé ainda não está vendo, mas continua crendo. Quem tem fé não tem certeza, mas continua firme. Quem de fato tem fé, não olha para as circunstâncias, mas olha para o Deus que governa as circunstâncias. Quem tem fé, entende que o dono da bênção é melhor do que a bênção dele. Isso é ter fé. E é esse resgate que a lição nos traz. E aí, o pensamento da introdução é concluído quando ela resume tudo isso dizendo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Queridos, isso não vai mudar. Isso não muda. Passarão céus e terras, mas a minha palavra jamais passará. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele é o sim, ele é o amém, ele é o alfa e é o ômega. É o Deus autocriado, é o Emanuel, é o sol da justiça, a estrela da manhã, a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. E nada infringe, insurge contra a soberania desse Deus que não está aposentado numa cadeira de balanço. Mas como diz Apocalipse, ele está assentado num alto e sublime trono. E de lá, mesmo olhando essa multidão aqui, ele nos vê de forma individual. Ele conhece a minha e a sua angústia, o meu e o seu medo, o meu e o seu tempo, a minha e a sua verdade, os meus e os seus anseios. Abraham Kuyper, certa vez disse, não há um só centímetro no mundo todo que Jesus não possa olhar e dizer, é meu. Aleluia, tudo é dele. Tudo que você vê é dele, tudo que você não vê também é dele. As nossas vontades são dele, as nossas ausências de vontade também. Então a lição nos traz a entender que tudo é por Deus e para Deus. Ou seja, foi ele quem quis se fazer conhecido. E a ação humana esperada de quem conheceu a Deus, em primeiro lugar, é glorificá-lo. Você pode dizer amém? Quando você vem a um culto, você não vem para receber coisas de Deus. O culto só é culto quando quem está cultuando oferece algo a Deus. Quando você sai da sua casa para vir a um culto, você chega aqui para ofertar o seu louvor, a sua adoração, a sua lágrima, a sua tristeza. Mas o culto é um lugar onde nós ofertamos coisas ao Senhor. Mas como Deus nunca vai perder para mim e para você no dar, nunca. Ele sempre tem muito mais para dar a mim e a você do que nós temos para dar para Ele. Então Ele nos abençoa quando nós vemos a casa dEle. Ele nos dá paz, Ele dá tranquilidade ao coração atribulado, Ele dá ânimo ao desanimado, Ele revigora as forças do cansado. Porque Ele nunca vai perder para mim e para você no dar. Então, quem teve esse Deus revelado, quem entende esse amor, primeiro, glorifica o nome dEle. E segundo, vive uma vida de gratidão. Você pode dizer comigo, gratidão. Querido, você é uma pessoa grata. Você é grato pelo que você tem. Você é grato até pelos nãos que você recebe de Deus. Uma atitude respirada de quem entende que tudo é por Deus e para Deus, é que essa pessoa vive uma vida para glorificar ao Senhor e vive uma vida de gratidão. A revista nos lembra de como o povo de Israel passou por diferentes tempos porque não sabia glorificar e agradecer. Primeiro, o povo do Egito, que teve a sua saída barrada no Êxodo, porque foi conhecida como uma geração de murmuradores. Quem reclama não consegue agradecer. Gente que murmura o tempo todo, nada está bom.
O culto é grande, tá ruim. O culto é pequeno, tá ruim. Canta muito, tá bom. Canta pouco, tá ruim. Tá calor, tá ruim. Tá frio, tá ruim. Tem muita gente, tá ruim. Tem pouca gente, tá ruim. Sabe gente que murmura de tudo? O povo que sai do Egito e é parado em Êxodo foi conhecido como a geração de murmuradores. Porque só quem não entende que tudo é por Deus e para Deus não consegue ter um coração grato. Segundo povo que o texto diz é a geração da conquista. Lembra da geração de Josué? Que chegaram a Canaã. As crianças chamam a atenção, né? Glória a Deus pela vida das nossas. Eu tenho só 3 ali. Daqui a pouco eles vão cantar. Mas enquanto isso nós vamos encerrar aqui. A geração de Josué foi a geração que conquistou a terra prometida, porque conseguiu observar as ordens de Deus. Lá em Josué capítulo 1, Deus chama Josué e dá ordens a ele. Josué, é para fazer assim, até onde a planta do seu pé pisar, é desse lugar até esse lugar, você vai cruzar o Jordão e vai chegar em Canaã. E Josué obedece, e isso glorifica a Deus e dá a ele gratidão por tudo que ele estava fazendo. Por isso que essa geração conquistou, diz o texto. Depois fala de uma geração de desobedientes, que era o povo que mesmo tendo conhecido a Deus, não observava suas leis. Querido, em primeiro lugar, quem entende que tudo é por Deus e para Deus, vive uma vida de glorificação e gratidão. Segunda coisa que a lição nos deixa, que eu preciso entender junto com você, para a gente encerrar, é a importância da atitude humana. Querido, não é qualquer atitude que Deus aceita. Você pode dizer amém? Cuidado. Existem falsas igrejas, falsos pastores e falsos profetas, dizendo, vem do jeito que você quiser, Deus te suporta. Faz o que você quiser, que Deus te ama, Ele é 100% amor. Não tem nada não, você pode fazer o que você quiser. Não é isso que nós aprendemos nas Escrituras. Existe um comportamento adequado, uma atitude humana que deve ser observada, porque a conduta que Deus aceita, a atitude que Deus espera, é como uma locomotiva que está limitada aos trilhos da palavra, ou seja, a minha vida, a minha conduta, a minha família, o meu casamento, a criação dos meus filhos, o meu ministério, deve ser conduzido por aquilo que a palavra diz. Essa é a atitude humana esperada de quem entende Deus. E eu quero terminar te dizendo que tem 3 respostas que são adequadas a quem entende a soberania divina: fé, obediência e frutos. Vamos dizer juntos? Fé, obediência e frutos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Obediência, quem obedece é porque entende a autoridade. John MacArthur Jr. diz que a fé madura não questiona, obedece. Já viu gente que quer entender tudo para obedecer? A nossa geração é uma geração que questiona tudo o tempo todo. Ah, por quê? Me explica. A fé madura não questiona, obedece. E frutos. Aqui nos frutos eu quero... J.A. Matters diz que a profissão de fé sem o progresso na fé é uma fé morta. Eu quero encerrar lembrando que hoje é o Dia das Mães. De uma mãe, de um dos maiores teólogos da história. Estou falando de Mônica. Mônica foi mãe do grande bispo de Hipona, Agostinho de Hipona. E Mônica foi uma mãe que semeou muito na vida do filho durante muitos anos, porque o pai de Agostinho era pagão, e Agostinho não se rendia ao evangelho. Ele foi estudar em Cartago, e lá ele se especializou em oratória, mas também em todas as práticas pagãs que você possa imaginar. Sabe aqueles filhos que dá trabalho para a mãe? Foi Agostinho. Agostinho deu muito trabalho. E Mônica se dobrava aos pés do Senhor e clamava: Deus, muda a história do meu filho. Senhor, muda a história do meu filho. Mônica dobrava os joelhos e clamava: muda a história dos meus filhos. Meu irmão, quem dobra os joelhos aguenta mais tempo de pé. Nunca se esqueça disso. E Mônica orava: Senhor, muda a história do meu filho, muda a história dos meus filhos. E Agostinho começou a absorver uma cultura dos gnósticos, afastar do evangelho, andar longe dele. Mas depois de muitos anos, as orações de Mônica foram atendidas. E Agostinho se converte ao cristianismo. E ele não só se converte, mas ele se torna um grande teólogo que ainda hoje influencia milhares e milhares de milhares. Então Mônica foi conversar com seu pastor depois da conversão do seu filho. E o seu pastor olhou para Mônica e falou: Mônica, eu tinha convicção que Agostinho viria,
porque Deus não deixaria que perecesse um filho de tantas lágrimas. O que o pastor queria que ela entendesse é que Deus ouve a oração de uma mãe. Você, mãe que está aqui, o maior benefício que você pode fazer pelos seus filhos não é dar a ele presentes, não é trabalhar para fazer o melhor para ele, mas é orar por ele. Porque às vezes o seu filho pode até fugir da sua vontade, mas ele jamais conseguirá fugir da sua oração. Ore pelos seus filhos, não desista. Ore pelos seus filhos, porque eles darão frutos. A resposta que Deus espera de alguém que entende o amor dele, se sujeita à soberania, é primeiro entender que tudo é para Deus e tudo é por meio dele. Depois é entender que não é toda atitude que aceita, é uma atitude esperada de quem serve a Deus. E último, Deus espera de nós fé, obediência e frutos. Você tem dado frutos, meu irmão? Só é capaz de colher quem um dia semeou. A mãe de Agostinho colheu porque semeou. O Salmo 146 diz que quem semeia a semente chorando e andando, voltará colhendo os seus feixes. Deus espera de nós uma resposta. Cristo é a boa semente do Pai. Eu e você somos a terra. A terra é o coração que recebe a semente, deixa ela germinar. E o resultado disso é ortodoxia e ortopraxia. Eu vou te explicar. Crença correta e vida correta. Você pode dizer amém? Não adianta crer certo, mas fazer errado. E não adianta ter uma vida certa, mas crer errado. A espera da resposta adequada de quem tem fé, obediência e frutos é ortodoxia com ortopraxia. Crença correta com vida correta. Tudo isso é possível diante da ação do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Eu termino com a frase de John Tripp: é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. Deus, nós queremos reconhecer mais uma vez a tua soberania. O Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono da nossa vida, o Senhor é o dono da nossa existência, nós dependemos do Senhor. Deus, e a verdade do nosso coração é que nós queremos muito poder cantar como Jó. Independente do que acontecer, eu vou adorar, simplesmente adorar, porque do Senhor é o reino, do Senhor é a honra, do Senhor é o louvor. Senhor, e a oração da tua igreja nessa manhã de domingo, de Dia das Mães, é que o Senhor nos ajude, Pai, a começar em mim, a dar as respostas que o Senhor espera de cada um de nós, que tivemos acesso ao teu amor, a tua graça, a tua vida, a tua misericórdia. Nos ajuda, Deus, a entender que tudo é por meio do Senhor e por causa do Senhor. Nos ajuda a compreender que a nossa vida deve ser guiada única e exclusivamente pelas verdades das Escrituras. E nos ajuda, Pai, a compreender que o Senhor espera de nós respostas de fé, de obediência e de frutos. Senhor, nós confessamos a nossa dependência para fazer tudo isso. E te pedimos que o Senhor nos auxilie, Pai, porque nós te amamos e o Senhor é a nossa razão de todas as coisas. Nós oramos e te agradecemos por tudo, Pai, em especial pelas nossas mães. Ó Pai, sustenta nós que somos mães. Faz de nós intercessoras dos nossos filhos. Sustenta as mães da nossa igreja. Pai, a nossa mãe espiritual maior, a Bispa Neuza. Guarda a vida, Senhor, a saúde, os projetos. Em nome de Jesus, Deus, tudo que é dela. Nós te adoramos e te entregamos o nosso culto e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.